apresentar para vocês hoje, né, uma discussão e uma análise crítica em torno do texto, do comecinho do texto que nós lemos, né, do comecinho do livro, Como as Democracias Morrem, do Stephen Levitsky e do Daniel Ziblatt, que foi um livro que tem feito muito sucesso, né? Ele saiu, se não me engano, em 2018. Eu acho que nos Estados Unidos ele deve ser um pouquinho anterior, não sei se do mesmo ano ou do ano anterior. E ele vendeu muito e fez muito sucesso, e entrou em muitos debates, né? Participou aí a discussão do livro de muitos debates sobre a democracia, por conta de várias respostas que ele dá para tentar entender o que está acontecendo com a democracia norte-americana. E o meu ponto de vista é que ele faz uma análise muito competente da democracia norte-americana e da crise da democracia norte-americana, mas eu quero argumentar com vocês que ele tropeça quando tenta fazer análise da democracia em outros países, e vamos ver, né, se a minha argumentação convence vocês ou não, mas a gente está aí exatamente para colocar ideias e colocar essas ideias em debate. Só encostar a porta aí que o frio está entrando, gente. E olha que a gente não está no maior frio ainda do que estão prometendo para a gente, né? Mas vamos lá. Bom, eu vou começar a fazer a apresentação, então, e de qualquer forma eu vou tentar manter aqui a janela do chat e também. Vocês podem também me chamar por áudio a qualquer momento que vocês queiram interromper, que vocês queiram fazer a discussão, a participação aí, né, no meio. Não precisa esperar o final, pode me interromper no meio mesmo. Vamos ver se dá certo. Eu acho que é para ser essa janela aqui. Muito bem. Vocês já devem estar vendo a janela, então, né? Verdade, estão vendo mesmo? Digam ok, faça o joinha. Maravilha, obrigado. Bom, esse livro, ele vai trazer uma reflexão bastante interessante para o nosso debate aqui, que na verdade é uma reflexão, né, a nossa disciplina faz uma reflexão sobre qual que é o contexto no qual a circulação do conhecimento histórico na sociedade vem se dando. Ou seja, quais são as características da cultura histórica que nós estamos vivendo hoje, que condicionam, portanto, como o contexto no qual o ensino de história vai ser recebido e vai ser ministrado. O interessante é a gente pensar que todos os processos comunicativos, e o ensino da história é um processo comunicativo, o contexto é fundamental. Vocês podem perceber isso aí, né? Às vezes, você está, por exemplo, escrevendo no WhatsApp, e aí você você faz uma brincadeira, e de repente alguém começa a brigar com você porque não entendeu que era uma brincadeira. Ele achou que você estava fazendo uma provocação, uma briga, etc. Ele falou, não, peraí, eu estava fazendo uma brincadeira. Ou seja, a linguagem escrita, ela é mais, vamos dizer assim, costuma ser lida mais diretamente do que se você estivesse conversando com a pessoa, ou se você estivesse, pelo menos, conversando por vídeo. Porque no vídeo a pessoa ia ter outros elementos para julgar aquela frase. Então, de repente, você fez uma frase ali, poxa, quer dizer que você pensa que todo mundo nesse grupo é milionário? É melhor passar as tarefas para alguém que seja milionário nesse grupo, porque, né? Mas a pessoa está fazendo uma brincadeira. E quando alguém escreve, pode parecer que é ofensivo, pode parecer que a pessoa está querendo brigar. Se estivesse conversando, se estivesse pelo menos vendo por vídeo, mas conversando ao vivo é melhor ainda, ela ia perceber que a pessoa está sorrindo, que ela está fazendo uma cara de ironia, o tom da voz, né? Você teria uma série de outros elementos para mostrar que aquilo é uma brincadeira, é uma ironia, não é uma provocação, não está chamando ninguém para briga. Então, eu acho que com esse pequeno exemplo, a gente percebe que o contexto da comunicação é um elemento fundamental. E vocês lembram da discussão que a gente teve com o Lanier, Jaron Lanier, que ele falava que o grande problema das redes sociais é que você tem uma linha de tempo, né? Você tem um feed, principalmente no Twitter e no Facebook, que são diferentes para cada pessoa. Ou seja, cada pessoa que está no Facebook não está recebendo as mesmas informações ou os mesmos dados, né, que estão chegando ali.
como se fosse, por exemplo, a televisão. A televisão passa, embora eu possa variar nos canais, eu sei os canais que são mais, digamos assim, têm maior audiência, mas apesar dessa questão de você poder escolher os canais, as pessoas ainda falam, nossa, você viu o que aconteceu no Jornal Nacional? Quer dizer, ainda existe um contexto que é mais ou menos o mesmo para todo mundo no momento da comunicação de massa. Só que quando a gente vai para esse contexto que nós estamos vivendo, em que a comunicação de massa, embora ainda exista e seja importante, ela vive uma crise de dimensão de legitimidade. E as redes sociais vão oferecer uma situação em que a comunicação se torna muito mais difícil, primeiro pela própria característica da comunicação escrita, que apesar de tudo, por exemplo, WhatsApp, Twitter e Facebook, a maior parte da comunicação ainda é escrita. Tudo bem que você tem memes, tem vídeos, tem uma série de outras coisas, mas o diálogo entre as pessoas que estão comentando esses vídeos, memes, etc., geralmente é por escrito. E o contexto em que cada pessoa está falando alguma coisa é um contexto particular, ou é um contexto, no máximo, da bolha daquela pessoa. Quando você está conversando com uma pessoa de outra bolha, é outro contexto, e, portanto, aquilo que você fala é sempre lido fora do contexto. Aí é que você vê muitas coisas. Eu lembro que eu até cheguei a escrever um texto no meu blog, no tempo que existia isso, né? Escrever texto no blog, hoje você faz vídeo e bota no canal. Embora eu acho uma pena você não aproveitar, né, a dinâmica do blog, do texto, mas eu escrevi o texto tentando entender uma coisa que era a seguinte, que era, muita gente falava assim, nossa, você é uma pessoa tão inteligente, como é que você apoia tal candidato? Primeiro, a pessoa podia estar te xingando, dizendo assim, você na verdade não é inteligente, né? É mais ou menos como a gente, assim, que é um pouco, vamos dizer assim, mais avançado em massa corpórea, para dizer o politicamente correto. As pessoas falam, nossa, você tem um rosto tão bonito. Tipo assim, o resto você não presta, né? Mas teu rosto é bonito. É, e, é, a coisa vem assim, olha, você é tão inteligente, mas faz tal coisa que é uma coisa de gente ignorante, de gente burra, de gente fanática, etc. Quer dizer assim, olha, você é fanático, você, né? Ou alguma coisa contrária, quer dizer assim, olha, você é realmente inteligente, eu realmente não entendo. Eu primeiro pensava que era autoritarismo, da pessoa pensar que só existe, a inteligência só pode levar à posição dela. Se uma pessoa inteligente for para uma outra posição, então não é possível que ela seja inteligente. Ou seja, um narcisismo terrível. Essa é uma leitura possível. Mas não é a única leitura possível. A gente também pode entender o fato de que ali já estava começando a acontecer uma coisa muito importante, muito significativa, que é isso. Cada pessoa está vivendo um contexto comunicacional completamente diferente do outro. E aí, para quem está vivendo uma trajetória específica e tendo acesso a determinadas informações o tempo todo, uma outra posição parece completamente esdrúxula, parece que ela não tem nenhum sentido. Né? E aí conflita com a informação que você tem de que aquela pessoa é uma pessoa sensata, uma pessoa razoável, uma pessoa inteligente, e etc. Então, eu acho que esse seria o primeiro fator para a gente pensar, mas os autores desse livro, eles resolvem ir por outro caminho. Não estou dizendo que eles estão fazendo uma coisa errada, estou dizendo que eles estão fazendo uma opção de analisar esse problema a partir da esfera da ciência política. Né? Eles não estão olhando as interações com os contextos. E na nossa disciplina, o que a gente está buscando é exatamente entender como que os contextos vão interferir no nosso processo comunicativo, que é, basicamente, ensinar a história ou fazer divulgação científica das ciências humanas, ou estudar a divulgação científica das ciências humanas de uma forma geral. E esse é o objetivo da gente vir estudar um texto como esse, é entender essa dimensão contextual e entender qual é ou quais são as culturas históricas dentro das quais nós estamos tentando passar algum tipo de mensagem, que seja a mensagem da disciplina escolar, da história, seja a mensagem da ciência histórica convertida em uma comunicação de perspectiva de divulgação científica, e etc. Bom, a discussão do Levitsky e do Ziblatt vai passar pelo tipo de estudo que está sendo mais famoso hoje, né? De certa forma, a pessoa que faz o prefácio, ela diz assim, bons tempos aqueles em que o que estava bombando na ciência política
eram os estudos sobre a transição das ditaduras para a democracia. Porque estava acontecendo o seguinte: no leste europeu, tinha caído a cortina de ferro e tinha desabado o socialismo real. Então, a própria Rússia, né, a União Soviética se desmanchava, a própria Rússia buscava uma perspectiva capitalista, todo o leste europeu, né, toda aquela região também sul ali da asiático, né, ao sul da Rússia, passava para uma perspectiva capitalista, e, portanto, a discussão das transições é a discussão da transição das ditaduras para a democracia. Isso, lógico, também na América do Sul, na América Latina, de uma forma geral, que um pouquinho antes, né, pouco tempo antes, 10 anos antes, estava passando por esses processos de transição das ditaduras militares para as democracias. Então, há 30 anos atrás, o grande debate é esse: como é que se passa, quais são as características, né? Qual que é a qualidade, qual que é, vamos dizer assim, o desempenho dos novos governos democráticos? Esse era o tema da ciência política. E nós vivemos hoje uma situação contrária, que é uma recessão, ele chama, né, de uma recessão da democracia no mundo, inclusive das democracias mais consolidadas. Quer dizer, a gente olha para a Inglaterra e para os Estados Unidos, que nos estudos da época da Guerra Fria, dos anos 60, eram apontados como os grandes modelos da democracia, e são essas democracias que estão passando por crises bastante importantes, bastante significativas. Talvez as maiores crises hoje estejam em Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho que a troika, né, dos piores países democráticos com uma transição pós-democrática ou antidemocrática são exatamente Estados Unidos de Trump, o Reino Unido do Boris Johnson e o Brasil do Jair Bolsonaro. Né? Não por acaso são os três países que têm as maiores taxas de morte e de contaminação por Covid-19 no mundo, né? Fazendo a comparação ali por habitante. Então a gente vai percebendo essa dificuldade. Eu acho que é isso. Deixa eu passar adiante e a gente vai discutindo. Bom, uma das teses centrais do livro é que, a partir de um determinado momento lá atrás, né, na história política norte-americana, dos anos 80, 90, aquilo que ele chama de guardiões da democracia, que seriam os dirigentes partidários, tanto do Partido Republicano quanto do Democrata, eles foram atropelados pela pressão populista. Ou seja, basicamente, a argumentação dele é a seguinte: existia um tempo em que a democracia era controlada pelos cartolas dos partidos. O que esses cartolas faziam? Eles não eram antidemocráticos, eram as pessoas que tinham muita clareza do seu papel democrático, e eles tinham o poder de fechar a porteira para candidatos com uma característica populista que pudessem ser ameaças à democracia. Então, seria uma espécie de filtro, né, para impedir que candidatos autoritários pudessem chegar a conseguir indicação e correr o risco de ganhar. Então, ele vai destacar diversos momentos anteriores em que esse tipo de populista chegou na porta, né, da possibilidade de indicação pelo partido e acabou sendo barrado pela burocracia partidária. Bom, se tem uma coisa que no nosso país é desvalorizada, é a burocracia partidária. Né? Quando o Ciro Gomes, por exemplo, ele quer detonar os dirigentes petistas sem ofender os petistas, né, para tentar pegar esse voto, ele fala que a culpa é da burocracia, porque a burocracia petista é isso, a burocracia petista é aquilo. Não são todos os partidos que têm a burocracia. Quando eu estou falando em burocracia, eu estou falando assim, um corpo de funcionários e dirigentes que trabalham no processo de manutenção e de gerenciamento dessa estrutura política que eles administram, né, nesse sentido de burocracia. Burocracia como esse corpo de dirigentes e de funcionários estável e que incorporam a instituição, as suas funções e os seus valores no seu trabalho, nesse sentido weberiano mesmo de burocracia. Então, eu acho que isso é uma teoria que certamente faz um sentido muito grande para o caso norte-americano,
mas não explica casos de outros países em que as estruturas partidárias são muito diferentes e os processos de chegada à condição de ser indicado também são muito diferentes. Então, o que eles estão falando, né, de um autoritário, um populista autoritário chegou a conseguir ser indicado pelo partido X ou pelo partido Y, aqui na América Latina isso acontece direto. E num país como o Brasil, que você não tem uma estrutura partidária sólida, né, uma estrutura partidária tradicional, pelo contrário, né, a nossa estrutura partidária ela está com 40 anos de idade no máximo, e ela começou com 5 partidos e hoje ela tem quase 40. E desses 5 que começaram, eu acho que efetivamente sobraram, né, de acordo com a sua essência mesmo, é o PT e o PMDB. Porque os outros, e o PDT, desculpe, né? Esses 3 partidos continuam do jeito que eles surgiram lá no começo dos anos 80. Agora, os outros, eles né, se mesclaram, se confundiram, se fundiram, se separaram, novos partidos foram surgindo, poucos com ideologia, né, poucos com uma perspectiva, assim, um quadro de um projeto político, e a grande maioria com uma característica completamente amorfa para fazer negócio mesmo, né, para pegar verba do fundo partidário, para criar espaço para candidatura e depois vender para um aventureiro que queira se candidatar. Então, assim, a nossa estrutura partidária não tem essa peneira. E quando a gente olha para o resto da América Latina, talvez tirando a Argentina, que você tem ali, né, entre os justicialistas e os radicais, você não tem praticamente uma estrutura partidária tradicional e sólida nos outros países da América Latina. No México, talvez, né, o Partido o PRI, é, mas são muito diferentes da experiência norte-americana. Então, de certa forma, os autores querem dizer que a democracia no mundo está sofrendo uma série de problemas, e explicar essa crise no mundo pela característica norte-americana. E tem algumas coisas que vão irritar um pouco, né? Mas eu já vou chegar nessas coisas que me incomodam no livro. Um outro item, né? As 2 grandes teses, então, seria essa. Primeiro, o atropelamento dos guardiões da democracia pelo populismo autoritário. E a outra seria a crise das chamadas regras informais da democracia, que ele vai chamar de tolerância mútua e de reserva institucional. A tolerância mútua é assim, que na verdade é uma característica básica da cultura política democrática, que é eu tolero meu adversário. E é democracia quando eu decido concorrer à eleição e considero que perder a eleição não é uma grande tragédia, né? Porque a gente sabe que tem alternância de poder, a gente sabe que que o meu adversário não vai usar o poder dele para me destruir, esse tipo de coisa. Então, isso caracteriza um regime democrático, quer dizer, essa dimensão da tolerância mútua. E a outra coisa é a reserva institucional, quer dizer, principalmente em países presidencialistas, o presidente e o poder executivo têm um grande poder de fazer as coisas. Mas o que caracteriza uma democracia é que esse poder não é usado, quer dizer, ele não é utilizado, vamos dizer assim, com tudo que ele pode fazer. Ele é usado com pudor, ou seja, eu tenho condição de manipular tal coisa para destruir o meu adversário, eu tenho condição de destruir por determinadas políticas, eu tenho condição de inventar alguma coisa para me manter no poder para sempre. Mas eu não uso, eu não abuso desse poder. Né? Existe uma espécie de etiqueta, de ética do cargo, pelo qual os presidentes não abusam do poder que eles têm dentro de democracias que funcionam. Bom, essa é outra coisa. Primeiro, a gente não tem guardião da democracia, né? Brasil, América Latina, leste europeu, não tem guardião da democracia. E segundo, a gente nunca teve essa reserva institucional. A gente nunca teve, bom, a tolerância mútua talvez em algum momento, mas essa reserva institucional, esse comedimento do poder, a gente nunca teve. Ora, o que é o FHC jogando todo o peso que ele tinha para fazer privatizações nos termos que ele fez, né? Eu posso errar os números, mas a proporção é mais ou menos essa. Privatizar a Vale, segundo a gravação vazada, do limite da irresponsabilidade, por um preço de 3 bilhões,
e aí, logo depois da venda, o negócio passa a valer quase 100 bilhões. Então, para depois ainda fazer Mariana e Brumadinho, né? Então, assim, esse tipo de coisa acaba sendo escandaloso, mas acaba sendo protegido, né, pelo sistema da imprensa, o sistema político, etc. Ou seja, isso para mim não é comedimento. E outra coisa, mudar a regra para poder ter a reeleição, né? Mudar a regra do jogo com o jogo andando. Porque, assim, o que seria comedimento? O Fernando Henrique fala, olha, eu quero criar a reeleição. Mas não vai valer para mim, porque isso seria mudar a regra do jogo no meio. Então vale para o próximo. Não. Aprova e já vale para ele. Quer dizer, mudo a lei e ela já retroage para me beneficiar. Isso é falta de comedimento. Agora vocês vão achar, pô, você é repetista, tá defendendo tal, mas pense. O Lula, quando terminou o segundo mandato, ele estava com 87% de aprovação. Tinha o Congresso na mão. Ele podia muito bem ter chegado e falado assim, gente, vamos mudar a regra para poder ter duas reeleições? Então, assim, tive o primeiro mandato, tive o segundo e posso ter o terceiro. É o tipo de coisa, por exemplo, que o Evo Morales fez. É o tipo de regra, por exemplo, que o Hugo Chávez mudou. O Lula estava com a faca, o queijo e a goiabada na mão. E ele não fez. Então, isso é um exemplo de comedimento. Outro exemplo de comedimento é o seguinte: o Ministério Público vai votar, né, para eleger, para indicar o Procurador-Geral da República. Aí eles dão três nomes, uma lista dos três mais votados. O presidente vai lá e escolhe o mais votado. Isso é um exemplo desse comedimento, né, dessa reserva institucional, ou seja, eu vou respeitar a estrutura. O que isso levou, o que obedecer a essa prática levou ao PT? Lava Jato e praticamente destruição e prisão do Lula. Ou seja, o cara vai ser republicano, o que ele ganha em troca? Já Bolsonaro, ele fez uma coisa horrível. Não é, horrível assim, entendo maquiavelicamente esse horrível, né? Ele vai pegar as três indicações dele que foram feitas pela lista tríplice do Procurador-Geral da República, que foi feito pelo Ministério Público para ele. Não é que ele não pega o primeiro e pega o segundo, ou que não é que ele não pega o segundo e pega o terceiro, ele vai pegar um cara de fora dessa lista. Ele fala assim, ó, vocês mandaram três nomes para mim, aí dane-se vocês, eu vou eleger o cara que eu quiser. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem o poder. Pela lei, ele pode fazer isso. E ele fez. Né? Então, o Bolsonaro aí falhou com esse comedimento, né, com essa reserva institucional. E o que isso significa para ele? Ele botou o cara para proteger ele. Né? O sujeito que está tocando o Ministério Público, não vou dizer que ele é um funcionário do Bolsonaro, porque não é isso, mas claramente ele trabalha de forma no mínimo, proteger os interesses da presidência da República. Né? Isso é claro. Ou seja, ele desobedece, vamos dizer assim, uma regra não escrita, segundo os autores desse livro, enfim, ele descumpre uma regra e isso dá estabilidade para o governo deles, dá estabilidade para o mandato dele. Ou seja, aqui embaixo as leis são diferentes, né? Aqui no sul do Equador as leis são diferentes. Então, aquilo que ele está explicando para falar da crise da democracia nos Estados Unidos, no primeiro mundo, não vale aqui. Entretanto, ele não tem um comedimento acadêmico de falar sobre o caso da América Latina. Ou seja, eu acho que assim, esse livro, eu não sei se ele percebe que ele mas ele é filosoficamente colonialista. Porque ele monta uma estrutura que explica o caso norte-americano e fala, olha, é isso que está pegando, né, na democracia no mundo. Ou seja, aplica o caso americano ao mundo. Segundo, ele vai avaliar os casos da América Latina pela mesma régua que ele mede os Estados Unidos. E as coisas são bem diferentes, elas são tremendamente diferentes, né? Ele vai falar assim, ó, onde já se viu, Cuba é uma ditadura. Assim, a pergunta é, Cuba pode não ser uma ditadura e continuar sendo Cuba? Gente, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu estou fazendo uma análise, assim, claramente do jogo político. Se Cuba se comportar como os Estados Unidos quer que ela se comporte, o governo vai se manter? Não, não vai. Qual governo trabalha para destruir a si próprio? Nenhum. Então, não faz sentido, né, você acusar Cuba de ter, vamos dizer assim, características políticas que divergem da democracia como nós gostaríamos que ela fosse, e fazer uma crítica moral em cima disso. Cuba tem essa característica exatamente porque ela sofre um bloqueio
porque tentaram matar o Fidel 600 vezes, porque está cheio de gente querendo armar a derrubada do governo. Ou seja, os exilados cubanos, eles estão aí há 60 anos tentando mudar o regime cubano. Né? E aí financia agente secreto, financia infiltrado, as pessoas voltam. Então, assim, o regime político hoje, em Cuba, pode escolher assumir uma democracia do estilo norte-americano, mas é praticamente suicídio político. Então, o poder político não se suicida. Se você quer acabar com ele, você tem que destruir. Se você quer ser maior do que ele, você tem que fazer as coisas para ser maior. Você não pode chegar para um poder e pedir para que ele se destrua. Né? Desculpa, eu não estou falando na lógica do discurso político. Eu estou falando na lógica de como que esse mecanismo funciona, como que pragmaticamente essas coisas funcionam. E me parece que, apesar de serem cientistas políticos muito importantes, eles acabam tratando as coisas dessa maneira, né? Como se fosse essa perspectiva, essa lógica de que não sei se estou conseguindo me explicar, gente. Se não tiver muito claro, me pergunte aí, me interrompam aí. É, mas ele não explica pelas coisas como elas efetivamente são, ele explica como as coisas deveriam ser do ponto de vista da expectativa do modelo democrático que eles têm em mente. Né? Então, assim, primeiro, eles estabelecem que democracia ela tem um jeito de ser. Se não for daquele jeito, não é democracia. Né? E aí a crise da democracia no mundo se explica por conta dos problemas desse modelo. Só que esse modelo de democracia não é o modelo de democracia dos outros lugares. Por exemplo, embora os Estados Unidos tenha sérios problemas sociais, eles não são tão sérios quanto os nossos. Né? E aí tem uma dimensão muito importante da igualdade mínima para você exercer a democracia que não está dada na América Latina. Para eles, né, cada cabeça é um voto. Para nós, cada cabeça é um voto. Entretanto, se eu não tenho dinheiro, eu vendo a minha cabeça para poder ter alguma chance de sobrevivência. Então, a desigualdade material faz com que nós não tenhamos também uma igualdade formal. E aí a nossa democracia ela fica capenga. Né? A gente viu essa semana aqui essa briga toda, né? Nossa, Bolsonaro subiu porque ele está dando auxílio emergencial, que é quase 10 vezes o valor do Bolsa Família por mês. As pessoas estão encantadas com ele. Não sei se é isso ou não. O fato é que a, a contingência das pessoas precisarem desesperadamente desse dinheiro, que eu acho que assim, não passa aqui também nenhuma crítica moral a ninguém que esteja nessa situação, mas essa contingência faz com que distribuição de recursos para os pobres seja um fator fundamental no desenvolvimento da democracia, ou em como que essas pessoas vão pensar e vão calcular e vão votar. Não estou dizendo também que são pessoas que não têm cálculo político. Todo mundo tem cálculo político, não importa se é alfabetizado, se não é alfabetizado, né? Se é rico, se é pobre, porque você também compra voto de rico aí com cargo, com comissão, com cargo em conselho, né? Com esse tipo de coisa. A diferença é só o valor que você gasta, né? Com cada um. Então, assim, lógico, as pessoas estão fazendo esse cálculo político, mas né, me parece que a democracia começa quando você tem sua questão de como que eu vou jantar hoje, como que eu vou almoçar amanhã cedo resolvida, né, e resolvida por um ano, por dois, por 10, por 20, aí eu começo a pensar em política. Antes disso, quer dizer, quando eu não tenho nem a minha alimentação, nem meu teto assegurado, eu ainda estou abaixo do nível da política. Então, assim, as coisas acontecem na América Latina numa lógica muito diferente da lógica que você vai encontrar nos Estados Unidos. Mas, enfim, ele vai falar, eu acho que ele vai usar o caso da Venezuela para poder ser aceito nos Estados Unidos. Veja, ele tem que vender nos Estados Unidos, o livro tem que ser vendido nos Estados Unidos. Se ele chegar falando assim, olha, os Estados Unidos estão com um problema democrático muito sério, eles vão falar, você é um comunista, você é um chavista, você é um petista. Não, não, lá não tem PT, né? Mas vai mandar para Cuba, vai mandar esses caras para Cuba. Então, o que ele tem que fazer como estratégia? Ele tem que começar falando, olha, veja bem, olha que ruim que é a crise da democracia na Venezuela, na Bolívia, no Peru, não chegou a falar no Brasil, né? Mas ele fala assim, por outro lado, olha que legal o Chile, gente, olha como o Chile é democrático, né? Olha que lindo o nosso Chile, que maravilha. Então,
você percebe que ele realmente precisa fazer esse tipo de coisa. E por isso eu não boto fé na análise que ele faz sobre o Hugo Chávez, né, sobre o caso da democracia na Venezuela. Ele fala assim, olha, vai ter uma inflexão ditatorial a partir de 2003. O Chávez começa, né, e ele vai falar também desse esquema sempre, que o populista se associa ao poder, porque o poder precisa que esse populista traga ordem, né, que esse poder imagina que esse populista vai fracassar e vai devolver o Estado, né, um país organizado para esses poderosos, e aí o populista ganha mais poder e se instala. Ele vai falar, olha, o Hitler, é o caso do Hitler, e assim por diante. Mas, especificamente na Venezuela, ele fala, olha só, tem uma inflexão ditatorial na Venezuela a partir de 2003. Embora ele não deixe de mencionar o golpe de 2003, né, o que eu faria se eu tivesse sofrido um golpe que só foi detido porque as Forças Armadas não aderiram a esse golpe e trouxeram o presidente de volta? Né? Eu vou deixar na boa? Eu fico pensando assim, tá, eu queria ver então como é que a democracia norte-americana iria sobreviver ao golpe. É fácil, acho que é muito fácil você falar que há uma inflexão ditatorial, né, em 2003 por parte do Hugo Chávez. Claro que há, óbvio que há, evidente que há. Qual que é a lógica do poder? A lógica do poder é se reproduzir, como a lógica do capital, mais ou menos. Eu estou no poder, eu sofri o golpe, quer dizer, as pessoas que estavam fazendo o jogo democrático saíram do jogo e tentaram me derrubar por fora da democracia, você quer o quê? Que eu dê espaço para que esses caras tentem de novo? Né? É óbvio que não. É evidente que não. Então, não adianta você falar, olha, né, olha que pena que aí o Hugo Chávez não faz mais a democracia do jeito que a gente acha que deveria fazer. Acho que pena deveria se falar, olha os caras que fizeram o golpe. Né? Olha né, como é que pode alguém ter feito um golpe. E golpe que a gente sabe que está apoiado sempre pelos Estados Unidos. Então, né, desculpe, gente, eu vou começar a falar que os autores são muito hipócritas, né, na análise que eles fazem do Hugo Chávez. Eu acho que eles deveriam, né, como é que é, o macaco senta em cima do rabo e fica dando risada no rabo dos outros, né? É, e aí ele vai falar ali, né, que depois de 2006 o regime ficou mais repressivo, porque você teve uma reeleição com ampla maioria, ou seja, ele não se assusta com o golpe, ele se assusta com a restrição ao poder das pessoas que deram o golpe. Daí ele não se impressiona com o fato de o Chaves ter ganhado a eleição com ampla maioria em 2006. Ele se assusta com o fato de que, legitimado por por essa ampla votação democrática, né, o Chaves vai tomar algumas decisões de restrição dos seus adversários. Tipo assim, como no Brasil, fechar a Globo. Né? Ele tinha direito, pela lei, de fechar a Globo, ou a Globo deles lá, né? Tinha. Venceu a concessão, ele não renovou a concessão, porque por causa disso, disso e aquilo, fez um processo, etc., e pronto. Qual que era a lógica dos autores? Ele deveria ter sido comedido, ou seja, tem o poder, mas não exerce o poder para garantir a democracia. Tá, só que esses caras tentaram me derrubar por fora. Não é que eles tentaram me ganhar numa eleição, eles tentaram me derrubar por fora da eleição, ou seja, eles deram um golpe, cara. Né? Eles deram um golpe democrático. E aí você quer que eu mantenha esses caras com o mesmo poder que eles têm, que eles têm, para que eles possam tentar de novo. Não é que eles estão ganhando de mim na eleição, percebe? Eu acho que a grande questão é essa, mas ainda acho isso. Eu acho que aí em 2012 vai ter uma eleição que não é justa, porque o Chaves tinha controle de grande parte da mídia e da máquina do governo. Ele fala assim: vem para o Brasil para você ver como é que é uma eleição no Brasil. Né? Um processo de reeleição no Brasil, você já dá por ponto vencido que você vai ter uso da máquina do governo e controle de grande parte da mídia. Né? Esse é o jogo da democracia no Brasil. Né? É assim que funciona, apesar de todas as travas e todas as coisas que se tenta fazer para evitar que o governante use a máquina a favor de si próprio. Né? É muito interessante que, assim, você percebe que o negócio é complicado quando você vê, por exemplo, que o governador que vai se reeleger, que vai ser candidato à reeleição, ele não tem que se afastar do cargo. Mas se ele não tem que renunciar ao cargo, ele tem que se afastar, lógico, mas ele não tem que renunciar ao cargo.
Agora, se é o segundo mandato, ele tem que renunciar ao cargo. Qual que é a lógica dele? Né? Como é que funciona isso? Enfim, às vezes não tem situações que o sujeito não tem nem que se afastar do cargo. Ele pode continuar sendo governador, pode continuar sendo presidente para se candidatar à reeleição. Bom, eu acho que enfim, a função da Venezuela aí é essa, né? Legitimar a discussão dele nos Estados Unidos, para o pessoal não chamar ele de anti-americano, esse tipo de coisa, ou seja, uma estratégia editorial, uma estratégia para o público norte-americano, principalmente. E lógico, né? Vai falar assim, olha, as democracias estão morrendo. Veja o que aconteceu na Venezuela. E agora está acontecendo aqui com o Trump. O Trump seria uma espécie de Chaves dos Estados Unidos, né? Eu acho difícil de ir por aí. Daí, lógico, ele vai entrar no caso norte-americano e vai falar, né, da erosão das normas democráticas desde 1980, vai falar, porque nos Estados Unidos você tem esse sistema de freios e contrapesos, quer dizer, o poder é distribuído entre os poderes, e aí, assim, quando um poder extrapola, você tem outro poder que tem a liberdade, né, ou a atribuição constitucional de exercer o freio daquele ato extremo. Quer dizer, um poder funciona como contrapeso do outro para que nenhum poder tenha mais força, né, que extrapole ali o poder dos outros, mas ele vai dizer que esse sistema foi sofrendo erosão desde os anos 80. Ele vai falar que a erosão daqueles princípios que a gente já tinha falado no slide anterior, né, de tolerância mútua e de contenção, não foi originada pelo Trump, aconteceu lá atrás. Mas de fato, eu acho que tem um fator fundamental aí que ele não traz para dentro da discussão, que é o Patriotic Act, que é aquela legislação que é feita logo após o 11 de setembro pelo Bush. O Bush pai, né? É o Bush pai que sofre a... Agora eu esqueci, gente, me ajuda, ele é o Bush pai que sofreu o atentado, não é o filho, né? Foi o Bush filho que sofreu o atentado do 11 de setembro, daí conseguiu se dar bem a partir disso. Bom, o Patriotic Act, ele vai significar a restrição das liberdades. Logo na sequência, você vai ter um processo de vigilância profundo dos cidadãos. Então, ele está desconsiderando na análise dele esses atos, né, de diminuição das liberdades dos cidadãos e o tremendo sistema de vigilância que foi criado em cima dos próprios cidadãos, que o Snowden vai denunciar depois. Então, duas recomendações. Assistam o filme Snowden, Edward Snowden, acho que é o nome do filme, que narra esse processo, né, pelo qual o Snowden faz aquele vazamento gigante, né, sobre a NSA, onde vai aparecer espionagem em cima da Dilma, em cima da Petrobras, e em cima do presidente da Turquia, assim, em cima de todo mundo. E outro filme que eu devo recomendar para vocês, embora vocês vão falar que é um filme muito pouco acadêmico, é Os Simpsons, o filme. Eu não sei se vocês lembram, quando eles estão fugindo para o Canadá, de repente um deles para e faz um telefonema. E aí mostra assim, uma sala gigante, cheia de gente da NSA, né, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, e aí o cara levanta lá e fala assim, nossa, eu consegui, eu peguei uma ligação de um foragido. Finalmente esse sistema funcionou para pegar algum criminoso. E essa é a piada, né? Você tem um sistema gigante de vigilância sobre os próprios cidadãos norte-americanos, mas que não é utilizado praticamente para pegar os criminosos. Ele é feito para vigiar as pessoas que não são criminosas, né? É praticamente um sistema ali que tem uma característica fascista muito forte de controle do Estado sobre o cidadão, no Estado que é tremendamente que se coloca como tremendamente democrático. Então me parece que esse fator é o primeiro fator que vai viciar a democracia, né? E dali para frente você vai ter uma série de coisas que vão se tornando possíveis. E ele vai falar também de um fator que elegeu o Trump, que é essa polarização sectária extrema, que, na verdade, vai muito além da política. A explicação para isso está fora, eu acho. Né? Como a gente já fez a discussão aqui de redes sociais, com o Castells, com o Lenier, etc.,
A discussão, a origem dessa polarização, ela está, tudo bem, ela atravessa a política, mas ela não se explica se eu ficar só no campo da política. Bom, aí ele vai falar de casos clássicos da morte da democracia. Ele vai começar com Mussolini. Eu marquei algumas palavras em vermelho, né? Detentores do poder pretendiam usar um outsider, quer dizer, alguém que vem de fora do sistema político, né, para vencer os inimigos e estabilizar política e economicamente o país após uma grande crise. Então, todos esses fatores que eu coloquei em vermelho seriam o padrão para, guardadas as devidas diferenças, para, olha só o balaio, né, de gato, o saco de gato que os autores colocam. Hitler, Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correia e, ao mesmo tempo, o Chile era e permanece estavelmente democrático. Tá, com o Pinheira, com aqueles caras todos, né? Tá bom, vamos dar de barato isso. Evo Morales sofreu um golpe. Rafael Correia sofreu um golpe. Na verdade, o golpe do Rafael Correia foi muito engraçado, né? Porque o sujeito que ele conseguiu eleger traiu o movimento traiu o partido do Rafael Correia e colocou a Lava Jato deles em cima do Rafael Correia. Como o Rafael Correia é casado com uma europeia, ele está morando na Europa hoje para não ser preso. Então vejam essa situação. Veja, o Hitler, Fujimori, né, são pessoas que estão à direita. Chaves, o Evo, o Rafael Correia, à esquerda. Quem deu o golpe para chegar ao poder, na verdade, o Fujimori foi eleito, depois deu um golpe sobre si mesmo e passou a ter poder absoluto, né? Agora, o Hugo Chávez, desde que o Hugo Chávez ganhou a eleição, a gente teve 22 eleições, né, na Venezuela. E todas elas com observadores externos que disseram, não, está valendo, é isso mesmo, está correto, não teve manipulação nas eleições, não. Inclusive, a gente dá OEA. O pessoal brinca que a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, na verdade seria o Ministério dos Estados Unidos para as colônias, de tão pró-estadunidense que a OEA né? E a OEA foi nas eleições da Venezuela e deu o aval que eram eleições livres e democráticas. Então, eu acho que, assim, a mim me parece, nesse livro, um certo abuso você fazer esse saco de gatos. Mas o que ele quer argumentar é que a erosão da democracia ela acontece da esquerda à direita. Eu acho que, né, eu concordo com a ideia de que a erosão da democracia acontece em todos os países, não importa se você tem a direita ou a esquerda no poder. Só que quem está usando golpes, né, para tirar do poder, ou está usando lawfare para tirar do poder, não é a esquerda contra a direita. É sistematicamente a direita contra a esquerda. Então, eu acho que isso, né, acaba passando de novo, ou porque os autores não enxergam, ou porque eles não consideram importante, ou porque eles querem tornar o livro palatável para o público norte-americano, né? Para o norte-americano médio poder ler e comprar esse livro e não ficar indignado. E aí ele, né, não entra na discussão do Bolsonaro, mas acho que essa é uma discussão que a gente pode fazer. E ele fala assim, qual que é a saída? É você identificar os personagens autoritários e criar formas dos partidos e dos líderes partidários, né, impedirem seu acesso ao poder. Ele fala, pronto, ferrou, né? No Brasil, partidos e líderes partidários vão impedir acesso de líderes, personagens autoritários e populistas de chegar a se candidatar. Aqui é o contrário, aqui os partidos e os líderes partidários estão correndo atrás e falando assim, ó, você quer ser candidato? É só 10 milhões, daqui na minha mão, ó, na minha mão é mais barato, você pode ter um partido para ser candidato a hora que você quiser. Então, né, enfim, de novo, né, ele está falando de alguma coisa que pode ser verdade nos Estados Unidos, mas que não é verdade nos outros países. Aí, assim, de novo, né, ou eles não conhecem a realidade partidária da América Latina, ou eles conhecem, mas resolveram ignorar, primeiro para colocar de novo os Estados Unidos como padrão para todo mundo, para explicar as questões, ou para, de novo, para tornar a análise deles mais palatável para o leitor norte-americano. E aí, ele diz assim, vamos formar frentes democráticas contra os autoritários quando eles conseguem ser candidatos. Então, até se um republicano, né, passou, que nem foi o caso do Trump, passou um republicano candidato autoritário, populista,
é dever dos republicanos históricos se juntar aos democratas e votar contra o Trump, né? É, de novo, né, não é assim que as coisas funcionam na política real. Eu acho que é em relação a, vamos dizer assim, o que faz sentido, né, de novo, para as características da política norte-americana, não vai fazer sentido para as características políticas brasileiras, por exemplo, ou sul-americanas. Bom, aí você tem ali os indicadores do comportamento autoritário e essa tabela, né, que está no final do primeiro capítulo, eu achei ela bastante razoável, bastante útil, né? E aí ele vai detalhar cada um desses pontos. Como é que você vê, identifica um candidato que tem comportamento autoritário para impedir ele de chegar ao poder? Para a gente, é bom para a gente identificar, né? Para a gente poder ter essa tabelinha ali de dizer quem tem, né, essa característica. Agora, para daí os líderes partidários impedirem esse cara de ser candidato e chegar ao poder, né, as coisas não passam, não funcionam desse jeito no nosso país, né? Para dizer o mínimo. Mas, enfim, se o cara rejeita as regras do jogo democrático ou tem compromisso débil com elas. Vamos lembrar do Bolsonaro, que vivia dizendo que as urnas não funcionariam, que a urna eletrônica era fraude e que elas só funcionariam se ele ganhasse a eleição. E aí ele teve a coragem de dizer que as urnas foram fraudadas porque ele não ganhou no primeiro turno. É basicamente assim: as urnas só são democráticas se elas me elegerem. Se elas não me elegerem, elas não são democráticas. Quer dizer, isso é uma frase absolutamente autoritária, né? A lógica seria a seguinte: se as urnas não funcionam, eu não participo do processo eleitoral, porque o processo eleitoral não é confiável. Agora, eu não só participo e demonstro que eu confio nas urnas, né, quanto entro e falo que eu não vou aceitar outro resultado que não seja a minha própria eleição. Isso aí, para mim, já chegou no nível do jardim da infância, daquele menino rico que tem a bola e fala: olha, só vai ter jogo se só eu puder fazer gol, senão eu levo minha bola embora. Muita gente fala, né? Eu esqueci o sujeito que trabalhou com o Trump, que depois pediu demissão. Me ajudem aí. Esqueci o nome do sujeito, mas ele fala que o Trump tem a mentalidade, né, a idade mental de uma criança de 7, 9 anos, mais ou menos. Se vocês lembram o nome do sujeito, me digam aí. Está vindo na minha cabeça o Steve Bannon, mas o cara foi preso hoje, né? Aliás, né, uma boa notícia para o mundo ter o Steve Bannon preso. Não sei se vai durar muito tempo, né? Ou se vão tirar muita informação dele, mas é significativo que esse sujeito esteja na cadeia. Né, demorou demais até para isso acontecer. Não vou lembrar. Estou lembrando do rosto dele, assim, é um senhor, o bigodinho, que saiu do governo e saiu atirando no Trump, né? Bom, a outra coisa é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, né? Isso me parece óbvio, quer dizer... Veja, mas a gente está falando aqui de Bolsonaro, mas vocês lembram o que o Aécio disse quando perdeu a eleição? Ele disse assim: nós não perdemos essa eleição para um partido político, nós perdemos para uma organização criminosa. Ou seja, ele está negando a legitimidade do oponente político. Eu acho que o Brasil que nós vivemos hoje é um Brasil que começa em 2000, no mínimo em 2014, assim que acaba a eleição. Né, em que o Aécio vai dizer: olha, eu quero recontagem, faz a recontagem, ele não ganha. Ele fala assim: eu fui derrotado por uma organização criminosa e eu quero impeachment. A gente tem que achar um motivo agora, mas ela tem que ser impeachada. Quer dizer, deformou completamente a regra do impeachment. Né? A regra do impeachment é assim: olha, descobri que existe um crime de responsabilidade, então nós vamos impeachar o presidente ou a presidenta. O processo que ele fez foi o seguinte: olha, a gente tem que fazer o impeachment, achem um crime de responsabilidade para fazer. E podia ter sido qualquer coisa, né? Se não fosse pedalada fiscal, podia ser pedalada bicicleta de verdade mesmo. O presidente não pode pedalar, olha que bicicleta feia que ela tem, tá? Vai sofrer impeachment. Tolerância ou encorajamento à violência. Eu acho que aquela cena, né, do Bolsonaro no Acre, com um tripé dizendo que nós vamos metralhar a petralhada, não pode ser de outra maneira. Né? Ele não está falando de forma figurada.
Ou aquela coisa assim, não, mas eu estava falando de forma figurada, essa arminha que eu estou fazendo é só um símbolo, não é? E eu quero armamento não para que as pessoas atirem nas umas às outras, mas né, não. Isso tudo é muito claramente encorajamento da violência. E depois a própria frase que ele vai dizer na famosa fatídica reunião ministerial, em que ele vai dizer ali mesmo que precisa do cidadão estar armado para poder derrubar o governante, caso o governante seja ditatorial. Quer dizer, para derrubar o Dória, né? Porque o Dória prendeu as pessoas em casa por causa da pandemia. É esse contexto que ele estava falando. Então, essa é a visão de democracia, né? Em vez de cada cabeça um voto, cada cabeça uma arma, a gente faz um grande tiroteio e quem sobrar de pé ganhou a eleição. Essa parece que é a visão de eleição do nosso excelentíssimo. É, e a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia. Eu acho que só o fato de que ele cortou verbas publicitárias para a Folha e para a Globo já indica isso. Já seria motivo de crime de responsabilidade, né? Porque o governante a ideia que o Bolsonaro tem é que ele é dono do Brasil por 4 anos ou por 8 anos, mas não é isso, né? Não pode ser isso. Ele não é porque ele gosta ou porque ele deixa de gostar da Globo ou da Folha que ele pode usar o recurso público para cumprir a função de estrangular financeiramente esse ou aquele. O dinheiro é público, você tem que distribuir o dinheiro de acordo com o retorno que você vai esperar, e não de acordo com quem é teu amigo e quem é teu inimigo, né? Senão vira apadrinhamento. Enfim, né, o Bolsonaro fecha com todos os itens, o Trump fecha com todos os itens, a Aécio fecha com vários itens, né, enfim, eu acho que essa é a situação que a gente tem hoje. Vamos lá. Os furos, né? Eu acho que no fim eu já falei esses furos da análise dos autores. Ele faz um grande saco de gatos autoritários para legitimar-se frente ao mercado editorial norte-americano. E aí tem coisa que ele chama de autoritário, que, olhando do ponto de vista da América Latina, talvez a gente não veja do mesmo jeito. Então, por exemplo, volta àquela questão que eu falei no começo. A dimensão do contexto, ela é fundamental no processo, não só de comunicação, mas da produção dos significados. O contexto norte-americano é tal que, se eu chamo alguém de liberal, essa pessoa está sendo chamada de esquerdista, né? No Brasil, se eu chamo alguém de liberal, liberal é MBL, liberal é o Kim Kataguiri, né? Liberal é, sei lá, o Cláudio Lembo. Liberais no Brasil são pessoas de direita. Então, a questão de contexto tem tudo a ver no processo de estabelecer sentido. Por isso que, olhando no contexto norte-americano, ele tem condições de fazer esse saco de gatos, e esse saco de gatos ser crível para o mercado norte-americano, porque ele está lidando com o mesmo contexto. Do nosso ponto de vista, olhando desse lado aqui, eu fico imaginando se a gente pode considerar o Evo Morales uma pessoa com tendência autoritária, né? Por conta do processo de inclusão social e de inclusão étnica que ele promoveu na Bolívia. A não ser que eu pense que democracia é só o processo formal, né? E democracia são essas características do voto, do partido, etc. Tá bom, eu posso até falar, olha, nesses aspectos ele não preenche os quesitos do democrático, tão democrático quanto os norte-americanos. Agora, do ponto de vista de distribuição de poder, do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista da valorização de grupos étnicos historicamente oprimidos, como os indígenas, eu tenho dificuldade de chamar o Evo Morales de ditador, de autoritário. Né? Não sei se eu estou sendo muito conduzido pelo meu viés político, né? Eu acho, mas eu tenho essa dificuldade. Aí as outras duas coisas eu já falei, né? E eu acho que eu coloquei ali esses 3 pontinhos aqui no último item para abrir para vocês também colocarem que eventuais problemas vocês viram na análise desses autores. E eu queria colocar uma questão para debate, então, nos nossos próximos minutos aí que a gente tem de aula, queria jogar para vocês que história ensinada serve a esses projetos de erosão da democracia. Então, eu pretendo então parar de falar e abrir para que vocês me ajudem a responder essa questão.
Então, me ajudem aí, gente. Eu queria que vocês se manifestassem, que vocês falassem tanto em relação à análise que eu vim fazendo do livro, quanto a essa pergunta, né? Que história ensinada serve aos projetos de erosão da democracia? Deixa eu colocar aqui no chat. O projeto saiu mal escrito ali, mas a ideia é essa, né? Que história ensinada serve aos projetos de erosão da democracia. Então, estamos aceitando inscrições aí. Ou já tomem a palavra de vez, liguem o áudio e entrem em sola. Professor, Oi, vamos lá. boa noite a todos. Acho que essa lógica, né, que história ensinada, né, respondendo ao questionamento, serve aos projetos de erosão da democracia, né? Eu acho que é essa história pautada na, digamos, a história dos vencedores, né? Onde não se cria mais nada além da visão datada, da visão posta por quem quer continuar dominante. Quando você não abre perspectivas, quando você não conta outros lados da história, é muito mais fácil você ter esse controle, é muito mais fácil você dominar as ações e a mentalidade de quem está sendo ensinado. Então, nessa lógica de produção, de compreensão do ensino mesmo, né? Você vai ensinar a história para o aluno te questionar ou você vai ensinar a história para o aluno decorar a data e saber o básico de que dia de 7 de setembro é a independência do Brasil? Então, acho que nesse sentido, quando a gente para e analisa os materiais que nós temos, do quanto nós investigamos, digamos assim, para preparar as nossas aulas, acho que é um momento muito oportuno para a gente fazer um questionamento. Essa história que eu estou ensinando para o meu aluno aqui, ela fortalece a visão política dominante ou ela ajuda o meu aluno a sair dessa caixa, a sair dessa bolha e ver que a história dele é importante, a história do bairro dele é importante, a história da família dele é importante. Não num macro, né? Mas naquele micro universo ali, a história dele tem importância. E a partir daí sim, fazer ele enxergar como a história macro ela é contada por pessoas, por instituições que não necessariamente representem ele em sua totalidade. Então, nessa perspectiva, acho que a gente ainda ensina uma história muito protetora das instituições que hoje estão sendo, digamos assim, combatidas pelo governo que está, entende? Então, quando o próprio governo questiona as instituições que deveriam proteger a democracia, né, coloca contra a parede, é nesse ponto aí que a gente tem que parar e pensar, peraí, a gente está ensinando uma história que ajuda os nossos alunos a compreenderem o seu espaço e a defenderem é, né, sua própria visão de mundo, ou a gente está apenas ensinando o básico e deixando eles à mercê do que ele vê por por todo elemento midiático, né, pelo jornal, pelo YouTube, por rede social. Até que ponto a gente está realmente ensinando esse aluno a ser crítico, né? Porque por trás de toda informação há um interesse, há um desejo de controle de poder, né? Então, acho que é nesse sentido que nós também temos que nos questionar que tipo de história nós estamos ensinando. Uhum. Pessoal, deixa eu fazer a sequência aqui de quem se inscreveu. É Juarez, Ana, Ruama e Marcos. Vamos lá então, Juarez.
Viu, professor, esse livro, professor, eu li ele em 2019, sabe, no finalzinho de 2019, sabe, e eu achei interessante esse livro, sabe, assim, para a gente pensar né, no mito que foi a construção, a construção do nosso modelo de democracia no Brasil, né? Então, a partir da análise que os dois autores fazem da democracia norte-americana, né, que eles se preocupam muito em entender o projeto do Trump chegar ao poder, né? Eles fazem uma análise que, né, a figura do Trump, né, no poder ameaçou completamente o modelo de democracia norte-americana, né? E, né, então eles fazem aquela, né, eles passam por cima mesmo, né, como você falou na apresentação, né, eles passam por cima de todas as peculiaridades das demais democracias da América Latina, né? Então eles fazem aquele apanhado geral da crise das democracias da década de 30, né, da década de 30 na Europa, passando para a década de 60, para a década de 60 aqui na América Latina, né? Mas uma coisa interessante que eu achei para a gente pensar na nossa democracia foi essa questão dos pilares, né, que ele coloca da construção do modelo de democracia americana, que é a questão ali do respeito mútuo, né, e da tolerância, né, com pilares da democracia, né, onde os partidos convivem, procuram conviver em harmonia, né? E daí a gente pensa, a gente vê quando a gente, né, trabalha a história do Brasil aqui, né, a gente trabalha desde a proclamação da República, né, como a democracia brasileira, né, ela foi um mito construído pelas elites, né, as elites aristocráticas, né, para passar para a sociedade um verniz de democracia, né, onde as elites tinham um projeto de somente eles governar para atender seus interesses, né, e esse discurso, né, de democracia foi sendo veiculado, né, desde a proclamação da República, né, passando ali pela Primeira República, depois ali pela República Nova, né, e sempre as elites se preocupando em se manter no poder, e a gente aqui no Brasil não desenvolveu essa questão, né, do respeito mútuo, né, onde aqui né, os grupos que disputam o poder se veem como inimigos, né? Então você aqui no Brasil, quem é da esquerda, né, é inimigo, né, de quem é da direita. Então não tem essa convivência democrática, né, e sempre se preocupou, né, como o ensino de história, né, se preocupou em, principalmente quem está no poder, se preocupou em trazer um verniz, né, um verniz para a democracia brasileira, né, sem se preocupar em debater, né, essas questões que são estruturais, né. Essa questão desse livro eu achei interessante, que chama atenção, né, da construção da democracia, né, que começou lá nos Estados Unidos, lá com Thomas Jefferson, né, desses valores, né, que os autores dizem que eles consideram como os pilares da democracia norte-americana, né? E isso afeta muito a nossa democracia no Brasil, né? Onde essa questão dos atores se verem como inimigos no jogo político, né? Então, essa questão eu queria trazer aqui para o debate. Tá? Beleza. Eu vou passar rapidinho, depois, se der tempo eu faço comentário no final, mas o mais importante é garantir que todos possam falar também. Então, o próximo é Ana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu queria, né, acho que parabenizar a palavra, não sei, mas a interpretação que o professor fez do livro foi muito feliz. Eu não tenho muito conhecimento sobre o contexto aqui da América Latina, essa questão política. De qualquer forma, durante a minha leitura, eu fui anotando algumas especificidades que eu percebi que não eram muito compatíveis com o contexto aqui do Brasil, mas, de qualquer maneira, foi muito boa mesmo, professor, a sua percepção desse material. E aí, o que eu queria comentar, assim, antes de falar da tua pergunta específica, claro, o professor também já contemplou na sua fala, mas que os autores colocam que os partidos políticos são os guardiões da democracia, quando, na verdade, aqui no Brasil, principalmente os problemas que nós temos nos partidos políticos, né, e o discurso que foi realizado em cima disso,
de corrupção, enfim, contribuiu para a abertura de margens para esse extremismo, né? O extremismo se apresentou como uma versão diferente ou que não compactuava com essa forma de funcionamento dos partidos políticos no Brasil. Então, acho que justamente os nossos partidos políticos, em suas crises, possibilitaram essa sensação, digamos que de extremos, assim. E aí, quando os autores estão falando, né, sobre, então, o que a gente deveria observar, né, ou o que nós teríamos que fazer para evitar isso, no quarto ponto, né, ele fala que os partidos pró-democráticos poderiam atuar para isolar esses sistemas no lugar de legitimá-los. Talvez, isso eu estava lembrando já em períodos anteriores, o professor mencionou, né, 2014, enfim, como alguns instrumentos da comunicação de massa contribuíram para isso. Eu até mencionei no chat ali, o CQC sempre estava passando coisas do Bolsonaro, o próprio Super Pop o levava para criar polêmicas lá, porque isso dava audiência, e de alguma maneira, né, isso foi normatizando determinadas práticas que até então ou não se falava, não tinha vazão, ou nós não considerávamos suficientemente coerentes para aparecer na televisão, e enfim, elas começaram a aparecer. E especificamente, né, sobre o livro como um todo, eu avancei um pouco, li o segundo capítulo, mas eu fiquei pensando assim, né, o professor comentou sobre a questão de contexto, né, qual que é o significado de democracia nos contextos específicos, né, e aí o professor até coloca, mas será que os exemplos que ele utilizou são efetivamente felizes, ou será que ele só quer provar um ponto? Justamente por isso, porque quando você estabelece esse padrão, você acaba criando uma relação ali, um juízo de valor, né, então nós somos os efetivamente democráticos, e é assim que funciona, e os demais não são. E aí eu percebo, por exemplo, pelo menos no nosso contexto, das leituras que eu tenho, que a nossa democracia, a forma como ela está estabelecida, no chat eu também escrevi sobre isso, é uma democracia capitalista, né, porque ela está configurada de uma maneira que contribui para a reprodução do poder em seu interior. Então, não que eu não sou antidemocrática, gente, né? Não é isso que eu estou falando, eu sou extremamente democrática, mas nós precisamos ver como essa democracia está configurada, e por vezes, né, eu imagino, eu espero que um dia a gente consiga romper com essa lógica dominante, né, e nós possamos transformar um pouco, mas acho que nós precisamos pensar também sobre o que é esse significado de democracia aqui. E aí, sobre a pergunta específica, né, que história tem servido para esses projetos? Então, eu vejo que seria uma história que ela seria unilateral. Acho que até o colega anterior e o primeiro colega também já contemplaram isso, né? Mas que existe uma verdade absoluta, enfim, dada, ou que fica mais nas comemorações, nesses rituais, vamos dizer assim, e que desconsidera a multiplicidade de sujeitos, né, que constroem a história. Eu acho que, talvez para a gente que está na academia, a história vinda de baixo, a gente já falou muito sobre isso, mas, de fato, talvez isso ainda não seja contemplado, né? Então, uma possibilidade seria essa, né? A gente tentar colocar outros sujeitos aí na história. E o restante eu vou deixar para os colegas. Obrigada. Vocês acabaram de ouvir a doutora Ana Brown. Parabéns, Ana, pela defesa. Obrigada, professor. Mas não esqueça que o doutorado é nas sociais aplicadas. Na história tem que comer muito arroz e feijão ainda. Imagina, acho que tenho certeza que foi bem legal. Depois a gente quer ler a tese, quando chegar a ser a versão final. Já está disponível, professor, que o processo... Tá. Caramba, agora que eu não vou tomar, então. Já pode, eu até coloquei no Facebook lá, o pessoal que quiser ler. Eu escrevi em formato de artigo, uma novidade aí para as ciências humanas e sociais, pode servir de inspiração para outros colegas, além da temática em si. Legal, muito bom. Então fica aí a dica para o pessoal acessar e ler também a tese da Ana. Beleza, então, passando Ruama. Oi, gente, boa noite. Antes de saber que a Ana era doutora, agora já, né, eu sempre fico, nossa, como essa menina fala bem, né, articulada, eu com uma invejinha boa, porque né, nunca consigo ter uma fala tão articulada assim, sempre é um monte de pensamento solto,
outro, mas que uma hora faz sentido, né? Na minha cabeça faz. Mas respondendo as duas perguntas que o professor... duas perguntas não, duas reflexões que colocou. Primeiro do livro e depois da história ensinada, né? Do livro, quando eu vi que estava na bibliografia, eu pensei assim, nossa, mas esse livro para mim parece tanto um, tipo, conheça a história do mundo como é que fala? Ai, como é que é aquele livro? Conheça uma breve história do mundo, ou sabe, essas leituras mais simples, assim, sabe? E porque eu via muita gente postando, né? Gente que não gostava de texto historiográfico e tudo mais. E eu fiquei, nossa, mas será que a leitura historiográfica, né? Não é realmente, né, uma leitura feita da ciência política, e eu acho que essa característica ajuda a entender também um pouco da escrita dos autores, né? Então, por exemplo, quando eles colocam como as democracias morrem, eles não problematizam os contextos de cada país, né, as diferenças de cada país. Então, eles acabam exaltando, de certa forma, a Finlândia, a Áustria, que lidaram muito bem com os processos democráticos, etc., e sem problematizar os outros países, né? E eu acho que a tradução também do livro para o português não ajudou muito na linguagem dos autores, ficou uma linguagem truncada, assim, pelo menos é o que eu compreendo da leitura desse primeiro capítulo. E também gostei muito da análise que o professor fez e concordo também nesse sentido. E em relação à história ensinada, uma coisa que me incomoda muito ao falar em democracia é que na escola a gente só ensina que essa questão da democracia, que vem da Grécia, né, que é o poder do povo, mas a gente não ensina para que serve a democracia, né? Será que é só para todo mundo poder votar? Acho que talvez não seja fortaleza, né? A gente entender que democracia também é que todos tenham igualdade de acesso à educação, à saúde, à moradia, que todos tenham condições básicas de vida. E aí vai de encontro ao que ela falou, né? A história que a gente ensina é uma história da democracia liberal, de uma democracia voltada para o capitalismo. E talvez seja o nosso papel nesse sentido, de ensinar outras formas de democracia, né? Porque a gente muitas vezes mostra o caso dos países socialistas, por exemplo, né? Os alunos veem muito a questão mas eles não são ricos, né? Não tem riqueza, não tem desenvolvimento tecnológico, etc. E não valorizam outros aspectos, né? Que talvez deveria ser o que a gente valorizasse mais, né? Não tem riqueza, mas não passa fome, mas todo mundo tem acesso à saúde, né? Etc. Então, acho que é nesse sentido que eu penso, assim, né? Que a história que a gente tem ensinado, ela deveria ser uma história mais voltada para os fins também, né? Não só para analisar essas conjunturas, mas pensar para onde que essas conjunturas deveriam levar, né? Ou por que nós temos que defender a democracia? O que é a democracia? Ela é só relacionada a uma escolha política? É só as pessoas poderem escolher o seu representante ou elas terem uma mínima condição básica de vida, etc. Acho que é isso. Na sequência, o Marcos. Boa noite. Boa noite. Assim, tentando responder a pergunta do professor, né, como que a gente pode ensinar, né, uma história que contribua para a democracia, muitas vezes a gente, na pressa, para terminar o conteúdo, né, aquela pressão que a gente tem de coordenação e tudo mais, a gente passa de maneira direta, assim, por alguns assuntos, a gente trata grupos como se eles tivessem um pensamento igual, sabe? E achei interessante quando eu dou exemplo para os alunos, assim, que durante a ditadura militar, né, houveram padres que lutaram contra a ditadura e que foram torturados, né? E daí eu indico lá o batismo de sangue, e eles falam, mas professor, você não disse que a Igreja Católica foi uma base para o golpe, né? E daí é interessante que eu falo assim, né, então, mas dentro dos grupos sociais, das instituições sociais, há um pensamento divergente também. E daí eles não entendem que pode ter uma diferença dentro dos grupos sociais, né, das classes sociais, a partir de raça, de gênero, né, e isso é importante entender, porque nem mesmo, não é só a questão de ser rico ou pobre, né, existem outras diferenças, né, e essas diferenças de pensamento, elas devem ser respeitadas, né, dentro do jogo político.
Às vezes a gente acha que só existem dois grupos sociais que estão em oposição, os ricos e os pobres, e não é bem assim, né? Existem várias pessoas que pensam diferente. Tem rico que pensa como pobre, tem pobre que pensa como rico. Na verdade, é mais isso, né? Pobre que pensa como rico. E acho que é importante a gente mostrar para os alunos que, mesmo entre os grupos mais progressistas, existem pessoas preconceituosas, mas como dentro dos grupos conservadores também existem pessoas abertas ao diálogo. E é isso que é interessante, para mostrar a diferença do pensamento. Eu acho que isso é fundamental, né? Acho que isso acaba contribuindo para que o aluno ele possa entender que ele pode ser ter uma ligação com algum grupo social e ter um pensamento diferente desse grupo social, né? Acho que é mais ou menos por aí a minha contribuição. Beleza. Tô indo rapidinho para a gente conseguir que todo mundo fale. Wilton? Oi, professor. Eu coloquei Olá. só alguns pontos que eu achei importante para, justamente em cima dessa tua pergunta, né? Que a gente cresce num país teoricamente democrático, aprendendo que 50% mais um tem uma opinião vencedora, isso é democracia. A gente acaba esquecendo de passar para os alunos verificar a representatividade desses 49% que não escolheram aquilo que está por vir em qualquer processo, seja no processo de uma brincadeira dentro da sala de aula, a gente esquece, porque a maioria escolheu isso. E a gente cresce com esse pensamento e vai replicando isso para as pessoas, vai replicando para os filhos, para a família, né? A gente sempre está buscando heróis, né? Dentro de uma democracia nos nossos países, a gente vê que aqui no Brasil, principalmente, eles buscam heróis dentro do esporte, dentro do futebol, né? Para enaltecer essas figuras e colocar no pensamento das crianças que um dia ela pode ser daquele jeito. Um dia ela pode chegar a alcançar aquele status, digamos, de reconhecimento público, né? E isso vai se tornando histórico e meio que doentio para as crianças. Por quê? Porque a gente vai mostrando para elas na história do país essas figuras que foram enaltecidas, né, mas que estão no passado. É a mesma coisa você pegar grandes reis que construíam um castelo para mostrar a imponência do seu poder, né, na época. Então, quanto maior o castelo, maior, digamos, era o poder que ele tinha exercendo sobre aquele domínio. E hoje você vê um engenheiro, né, as grandes construções, os grandes prédios que são construídos, que estão colocando ali, digamos, famílias ali em cima que vão dominar, digamos, essa sociedade. E em cima disso é criado na cabeça, eu acho que das crianças, uma identidade ilusória do país. A gente está numa ilusão de que a gente vive uma democracia. Os próprios autores ali, eles colocam uma frase que eu marquei até como bem interessante, que é: autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corroem a sua essência. Acho que foi uma das frases que eu mais destaquei, assim, como importantes, assim, que ele coloca, porque nessa frase ele dá uma definição do que a gente vive, a democracia que a gente vive hoje. E, só finalizando, gostaria de colocar que isso é replicado não só dentro do âmbito, digamos, da política em si. Por exemplo, dentro da própria UEPG, né, nas eleições da reitoria, digamos assim, eu lembro na campanha do atual reitor, mas se a gente ganhar, a gente vai governar para todos os funcionários, para todos os acadêmicos e todos os servidores. Só que daí, a partir do momento que ganha, os meus amigos ganham os cargos, quem eu não gosto, eu transfiro, eu vou perseguir. Então, assim, dentro de uma universidade, a gente tem um processo teoricamente democrático, que na realidade é uma ditadura, e que vai se repetindo em cada eleição, em cada reitor que entra, né? E a gente aceita isso, a gente é conivente com isso, e a gente vive isso. E eu não vejo, assim, como que a gente vai passar isso para as crianças, professor. Responder bem essa pergunta, que eu acho que a partir de hoje a gente tem que
tentar mostrar para eles, quando você for ensinar a história, é que isso é a democracia. Isso se transformou em democracia, que seria essa corrosão, né, que na verdade é uma autocracia, não é uma democracia. É só isso. Acho que vai dar tempo de todo mundo falar assim. Ramone, depois a Valéria. Boa noite a todos, boa noite, professor. Já quero pedir Boa desculpa que esses noite. dias eu pedi para falar, na semana retrasada, e não falei. É porque eu tive um problema materno, minha menininha caiu, ele foi aquele chororô, daí não deu para falar. Meu Deus. Senão ia Deu ter tudo aquele certo, tá bem griteiro de agora. criança. Não, ela tá ali no sofá quietinha, ela caiu e bateu a boca, daí começou a gritar e não parou mais. Mas voltando agora ao assunto. Todo ano, quando eu começo a dar aula, que eu pego no começo, ou quando eu começo a dar aula, eu coloco uma música da Plebe Rude, Até Quando Esperar, para os meus alunos. E por que eu coloco essa música? Porque ela indaga, né? Até quando esperar? E eu coloco essa música para os meus alunos porque, assim, eu quero que eles sejam seres críticos. Porque eu acho que na nossa sociedade falta a política... o ser político crítico na nossa sociedade. E esse texto deixa isso bem claro, porque isso me chamou a atenção. No Brasil não existe essa política crítica. E isso faz com que bolsonaros da vida, ou outsiders, né, surjam como ele. Porque a gente vive uma sociedade que está faltando seres críticos, né, que critiquem a política, que critiquem os partidos políticos. A gente vai começar uma eleição e a gente vê que, assim, são políticos atacando outros políticos, né? É uma coisa, uma baixaria, certo? E entra em todo o discurso que o texto, por mais, assim, que seja meio, né, um texto, assim, bom, não vou dizer que ele é ruim, mas falta algumas coisas, porque ele discute de forma... a representar os Estados Unidos na sua, né, querer garantir isso. Eu estou tentando bem sucinta para tentar, então vou me atrapalhar um pouco. Mas, assim, eu acho que ele não discute toda a realidade da América Latina, certo? Mas eu acho que no Brasil ainda falta, e para a gente, como professor de história, é muito importante tentar deixar isso para os nossos alunos, tentar levar essa história crítica para eles. Então, por isso que eu levo, por exemplo, essa música sempre que eu começo a dar aula para os meus alunos, para tentar formar neles uma consciência crítica, né? Para que eles olhem para a nossa sociedade, para tudo que eu vou passar de matéria para eles, com um olhar crítico, para que eles comecem a pensar politicamente, porque todos somos seres políticos, todo dia a gente acorda pensando politicamente, certo? Porque a gente faz escolhas, né? Então, eu acho muito importante a gente começar, pelas nossas crianças, por tudo, a colocar essa semente, né? Para que um dia a gente possa ter uma democracia realmente, a gente viver numa democracia real. Eu acho que eu tenho, de uma forma sucinta, tenha deixado o meu recado por hoje. Beleza. E Valéria? Oi, tá ouvindo? Sim. Bom, eu acho que a história recente ela vem sendo debatida por um viés muito da geopolítica dentro das escolas e não da historiográfico, como a gente gosta de pensar, né? Eu, por exemplo, dentro do meu ensino médio, tive muito mais geopolítica, tanto que eu era bem mais apegada ao meu professor de geografia do que meu professor de história, porque ele trazia esses debates, essa criticidade toda que a gente gosta de trabalhar dentro da nossa área. Porém, essa problematização, ela segue ainda sendo um tabu muito institucional, né? Tipo, dependendo das escolas, a gente não tem abertura para poder falar ou trabalhar alguns textos ou algumas coisas que nós, como historiadores, gostaríamos. Mas, ainda assim, a história social tem ganho um espaço bem grande devido às novas gerações, os novos profissionais. Eu acredito que nós, aqui dentro dessa turma, vamos ser, ou já somos, né? Eu ainda não trabalho ainda
com a licenciatura, mas acredito que eu espero ser uma boa professora um dia. Mas também acho que essa facilidade que a gente tem dos livros, como esse que a gente trabalhou hoje, ele também deu uma abertura para essas perspectivas de atualidades mais voltadas para a história. Só que é uma coisa que ainda a gente tem que trabalhar muito para deixar de lado essa factualidade que ainda é muito presente, ou essa história dos vencedores, como o colega já tinha trazido, porque isso se faz muito presente, e acredito que é muito um medo grande ainda de nós, como os profissionais que somos, de trazer isso para crianças ou adolescentes, porque eu lembro quando que estava tendo o impeachment da Dilma, eu estava trabalhando no meu estágio na UFSC ainda, que eu sou formada lá, e a gente tentou trazer para um 8º ano, e a professora mesmo, regente, disse para a gente não trabalhar, porque eles eram muito novos e poderia dar problema e não sei o quê. E daí eu fiquei, tá, mas então até que ponto a gente pode ir? Mas eu acredito que agora a gente tem que mesmo lutar para isso, principalmente trazido agora que fomos oficialmente historiadores, podemos falar isso, a gente tem que trazer mesmo essa história social, história cultural, para dentro da sala de aula e agregar no currículo. É isso. Legal, pessoal. Deu tempo de todo mundo falar. A gente já está no nosso teto, né? Então, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas acho que eu vou me abster para a gente poder garantir o tempo aí da finalização da aula. Diga, Giovanni. Eu tinha me inscrito, não sei se dá tempo ainda. Passou, desculpa, dá tempo sim, fale sim. Um comentário rápido também, queria só fazer um comentário num outro sentido, quer dizer, não em outro sentido, mas que talvez contribua um pouco com uma coisa que não foi falada, né? O Rancière, Jacques Rancière, ele costuma colocar a democracia como algo não acabado, né? Ele fala que não é um estado de coisas, mas ela é uma coisa mutável, né? É um devir. E de maneira que eu acho que quando o senhor coloca como a erosão da democracia, acho que é um termo bastante feliz, né? Porque mesmo que a gente viva hoje num estado bastante deplorável das coisas, a gente não deixa de viver numa democracia, né? E daí eu acho que é uma infelicidade do nosso tempo, né? A gente pensar em como a gente evitar a erosão da democracia no estado de coisas que a gente está, ou que a gente teve alguns anos atrás, mas eu acho que é interessante a gente pensar o contrário também, no sentido de como fortalecer a democracia, né? Que mesmo a maior das democracias que a gente já teve, ou o maior estado de democracia, nesse sentido que eu estou falando, né, da democracia como uma coisa que se expande e se contrai, como uma coisa, como uma entidade viva até certo ponto, não foi a democracia mais democrática. Eu não sei se enfim, esse termo é o bastante, mas o desafio, para além de impedir a erosão da democracia, é, pelo contrário, fazer com que a democracia seja de fato mais democrática, né? Uma coisa bastante básica, se a gente vê a composição do nosso parlamento, a gente vai ver que é ridículo, né? Como ele é composto quase, eu não sei as porcentagens agora, mas a maior parte por homens, brancos e religiosos, cristãos, né? E como o regional ele acaba não tendo espaço na democracia, né? Aquela história de que a democracia ela é basicamente o votar, né? E parece que há alguns anos tem sido também no jogo democrático as manifestações, que era uma coisa que teve um lapso, né? Na nossa história. Teve um lapso curto, mas teve um lapso. No sentido que isso não fez parte, né, do processo democrático durante algum tempo. Então tem isso, né? E daí eu acho que o pior que a gente pode fazer enquanto professores de história, enquanto historiadores agora de fato, né? Podendo se chamar enquanto tal, né? Pelo menos com a prerrogativa do Estado, é não fazer com que não criar não é a melhor palavra, mas
não difundir uma narrativa histórica acrítica, né? No sentido que os colegas vinham falando, só que daí tem uma coisa que eu acho muito difícil, que é o que a gente falou na nossa última aula, né? Que é essa questão política, né? Porque isso é muito importante, né? Vincular a história dessa história geopolítica até certo ponto, ou de trazer personagens para a história que sejam personagens periféricos, etc. Porque mesmo os personagens periféricos que a gente pensa hoje, Lula, Maria de Franco, enfim, são personagens que estão no controle do Estado, né? São personagens da burocracia estatal. Enfim, alguns comentários e reflexões. É isso. E, por último, mais ou menos importante, o Ravail. Tem 30 segundos, Ravail. Brincadeira. Pode falar. Obrigado, professor. Eu, só tentando responder a pergunta aí que o senhor colocou, então, eu acho que a principal maneira de enfrentamento seria através da prática, certo? E veja, eu vejo assim, não sei os outros colegas aí, mas sempre nas escolas que eu trabalho, eles me convocam para auxiliar os grêmios, a política estudantil. Acho que até porque eu tive uma experiência muito grande na área estudantil, fui diretor da União Municipal aqui de Ponta Grossa, presidente, fui diretor da União Paranaense de Estudantes. Então, acho que toda essa experiência eu tento passar para os alunos, para os estudantes. O tempo não era essa moleza que é hoje. Hoje, o núcleo, ele criou todo um discurso pró-grêmio, quase forçando os colégios a montar. Mas aí, o que você vê? Você vê uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E acho que você ensina muito mais com a prática. Eu vou citar um exemplo, que nem o professor falou, 30 segundinhos, bem básico, bem rápido, então. Eu dou aula em Tibagi, e em Tibagi tinha um projeto Jovem Vereador. Era muito legal, para você ensinar a democracia, porque apesar de ser um sistema de voto distrital, porque cada colégio ia eleger um vereador, mas eles iam participar de toda a sessão da Câmara. Então, eu fui escalado para ajudar nessa parte aí. E o vereador que ganhou na escola, numa das escolas que eu atuo, não era um líder positivo, digamos assim, mas era uma liderança dentro da escola e foi eleito democraticamente. Vocês não imaginam o quanto que eu fui atormentado por diretores, pedagogos, para dar um jeito de tirar esse aluno que foi eleito democraticamente de lá. Eu falei, Rangel, isso porque antes da eleição foi feita toda uma campanha sobre democracia, sobre o direito do voto, sobre, né? Mas eles esquecem de colocar também o lado ruim, por exemplo, agora na nossa democracia. Bolsonaro tá aí, gente, ele ganhou, né? Bem ou mal, a sua maioria de votos, né? E então, ele ganhou, tá lá, 4 anos, nós temos que aprender com isso, aprender com os erros, né? Mesma coisa lá na escola, o vereadorzinho, né? O menino. Enfim, mas resumindo a história, ele fez um monte de coisa errada e foi tirado. Mas, na eleição do Grêmio, que eu estava cuidando, ele foi e ganhou novamente no colégio. Então, veja, aquela coisa, às vezes você acaba promovendo mais o mal nesse enfrentamento do que você tentar, com a prática, com a conversa, tentar remodelar esse discurso da democracia, né? E os próprios professores não entendem muito bem, porque a democracia tem esse lado ruim também. Tem o lado que pode ganhar, sim, uma pessoa que não é a que você queria. E você vai ter que conviver com essa escolha, né? Então, eu acho que mais importante do que o discurso histórico é a prática que você desenvolve na escola. Obrigado. Beleza, pessoal. Eu acho que foi bem legal. A gente passou um pouco mais do horário que de costume, mas deu tempo de bastante gente falar, de fazer intervenção nesse assunto que é bem importante para a gente, né? Bem quente. Teria bastante considerações para fazer também, mas acho que aí a gente ia avançar mais meia hora ainda, e não é o caso. Eu acho que seriam mais complementações do que qualquer outra coisa. Eu acho que tá de bom tamanho do jeito que está. Então, né, essa aula
ela eu vou subir ela no YouTube, no canal, e aí eu vou linkar ela no blog também. Então, quem quiser, né, já vou deixar comunicado para quem quiser fazer um comentário lá, daí faz no blog, né, não precisa fazer no próprio YouTube, e daí, para a próxima semana, então, não tem leitura, por ver se a gente faz aí uma ou algumas dinâmicas para a gente fazer uma discussão aí de projeções de futuros possíveis, ok? Gente, muito obrigado por participarem dessa aula. Boa noite para todos, descansem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Professor, eu gostaria de ver com você, porque, assim, eu estou num processo de terminando de cumprir os créditos, né, para o mestrado em jornalismo, e eu tive conversando com o Gadini, porque ele vai sair de licença, acho que essa semana, mas ele vai continuar me orientando, porque só o período das eleições, né. E como eu não estou podendo fazer a pesquisa de campo, está fechado a Casa da Memória, está fechado o museu, então, eu estou aguardando para levantar o material, mas eu fiz para ele um sumário, mais ou menos, do que eu gostaria de tratar dentro da dissertação, e como eu pretendo, assim, contar, né, uma parte da história do festival dentro dos jornais, principalmente do Diário dos Campos, que o Jornal da Manhã também não tem tanta... não é muita sequência, né? Tem alguns anos que falta, tudo mais. Eu queria ver se eu poderia te mandar para você dar uma olhada, mais ou menos, na estrutura desse sumário, para ver no que eu poderia enquadrar essa disciplina, já para eu usar também, né? Além de apresentar para você, também usar já como fundamento para colocar no meu trabalho. Se eu posso... Beleza, se der para encaixar, acho que não tem problema. Porque, principalmente, muitas coisas que a gente viu, assim, na parte da ditadura. Então, vários resgates eu gostaria de fazer, porque, assim, quando o festival começou, a cidade estava vivendo esse momento, né, vivendo a ditadura. Eu estou pegando, geralmente, as capas dos jornais e outras matérias, assim, que vem uma internacional e uma nacional, e geralmente está falando da ditadura, desses processos, assim, tipo, difíceis que o país passava, mas que aqui em Ponta Grossa parecia que era tudo uma maravilha. Aí, você queria me mandar o teu sumário para eu te fazer uma sugestão do que escrever, ou você queria escrever numa vez e me mandar? Na realidade, eu gostaria de te mandar para você dar uma olhada mais ou menos da ideia e, de repente, me dizer, vai por esse caminho aqui. Porque, assim, né, são vários textos que a gente viu, várias coisas, e eu falo assim, eu sou meio geminiano, então a minha cabeça meio que voa, daí eu fico pensando mil coisas, daí eu falei, melhor alguém fale assim, faça isso, que você vai... Geminiano também, né? Sabe aquele que vai pegar um café na cozinha, mas para fazer isso, aquilo, e esquece que foi pegar o café. Nossa, o quanto que eu esqueço de café, aí o pessoal fala assim, quem esse café? Tá frio já, né? Eu fui buscar o café e acabei me perdendo para outra coisa, é bem isso mesmo. Não, mas tranquilo, pode me mandar que eu te dou um retorno, então. Acho que beleza, tá bom, obrigado. Beleza. Maravilha, foi combinado assim, então. Professor, bem rapidinho que a Ana falando. Eu me perdi, não prestei atenção. Intervenção aqui precisa fazer um comentário ou não precisa? Então, no teu caso, Ana, você praticamente falou em todas as aulas que você teve, né? Eu não vejo problema, necessidade de você fazer um comentário. Então tá bom, é isso que eu fiquei em dúvida, professor, se precisava dar umas coisas a partir de agora, sabe? Mas então... Não é necessário, não. Beleza, então, professor, obrigado. Boa noite, boa semana. Até mais. Boa noite, até mais.